Glória a Deus. Quem é que leva eles lá para mim, para eu fazer uma oração? Leva eles ali para mim, irmã Nilva. Lá para a salinha? Não, eu vou ir com eles. Amém. Glória a Deus. Vamos fechar os olhos, vamos orar pela palavra? Meu Deus, meu Pai, eu te entrego essa palavra, Pai. Eu sei, Senhor, que essa palavra veio direto do céu. Eu sei que ela não foi gerada em coração de homem, mas no teu coração, Senhor. Eu sei que esse maná é para o dia de hoje, para esta igreja, para este momento. Eu oro para que o Senhor venha abrir as comportas do céu e que venha descer a verdadeira palavra, a palavra rema, a palavra revelada. Espírito Santo de Deus, que fala às igrejas e que fala neste momento. Faz a tua interpretação necessária. Faz a interpretação que precisamos para cada coração. Que essa semente venha cair, Senhor, nessa terra fértil. Prepara agora o coração dos teus filhos como terra fértil. Resiste a Satanás para que ele não venha roubar a preciosa semente. Que a palavra venha fazer tudo para o qual foi mandada e que ela venha se cumprir. Senhor, vem com teu poder, com a tua autoridade, e que teu sangue esteja sobre o teu filho, Pai, esconde ele atrás da tua cruz, que qualquer seta contrária caia por terra agora no nome de Jesus. É o que eu declaro, Senhor, nos ajuda, Senhor, a botar em prática a tua palavra, Deus. É isso que eu te peço pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode se assentar, querido, em nome de Jesus, amém? Querido, abra a palavra de Deus em Mateus, capítulo 5, versículo 23. Você que trouxe Bíblia, quiser nos acompanhar, nós vamos colocar aqui também no telão. Mateus, capítulo 5, versículo 23. Amém? Coloca para nós, Neneca. Aleluia. E diz a palavra assim, não colocou não? Mateus 5, 23. 5, 23. Eu vou lendo aqui para melhorar. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, tá ali ó. Próximo, deixa ali no altar, amém? Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta a Deus. Feche os seus olhos. Senhor, eis a tua palavra, Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus tenha livre acesso hoje à mente e o coração da tua igreja. Eu sei que tu sempre fala conosco, porém, nem sempre estamos com o nosso ouvido sensível à tua presença. Muitas vezes a palavra é falada, muitas vezes o Espírito Santo está gritando na nossa mente e no nosso coração, mas muitas vezes por causa do endurecimento, Senhor, do nosso espírito, nós não conseguimos ouvir a tua voz. Mas nessa noite, Pai, eu te peço, pela autoridade que há no teu nome, Jesus Cristo, que toda dureza, toda insensibilidade caia por terra agora. Abre, Senhor, a mente, abre os ouvidos espirituais, abre o coração de cada um que está aqui nesta igreja, de cada um que ouça, que escuta esta palavra, que está ouvindo esta palavra, que teu Espírito Santo tenha livre acesso, e em nome de Jesus Cristo, que cadeias sejam quebradas, que barreiras sejam arrancadas, que todo espírito do inferno caia por terra agora, em nome de Jesus. Todo demônio que se levanta contra a palavra de Deus, cai por terra agora, e eu digo, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai eterno e amado, fala com a tua igreja hoje, que não seja eu, que eu seja apenas um mero instrumento, mas seja a tua falar, em nome de Jesus Cristo eu te peço, para a tua glória, Deus, em nome de Jesus a igreja diz, glória a Deus, amém, amados? Aqui o Senhor nos fala, que quando nós formos entregar nossa oferta no altar do Senhor, e nós nos lembrarmos que algum irmão tem algo contra nós, que nós devíamos deixar ali no altar a nossa oferta, me reconciliar primeiro com o meu irmão, e depois eu apresentar a minha oferta. Mas se eu te perguntar, que tipo de oferta é essa que o Senhor está falando naquele lugar? Será que era uma oferta financeira, talvez cereais? Talvez uma oferta de holocausto, um sacrifício que estava sendo colocado? Meu querido, eu quero te dizer que tudo que levamos na presença de Deus é uma oferta.
Tudo aquilo que você apresenta no altar do Senhor é uma oferta de adoração. Diz a palavra de Deus que Caim e Abel, nos fins dos dias, trouxe uma oferta ao Senhor. Diz a palavra que Caim, que matou Abel, trouxe apenas alguns tipos de frutos. Porém, Abel trouxe da primícia das suas gorduras. E diz a palavra que Deus atentou à oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Por quê? Porque o coração de Abel era um coração errado. Ele estava dando pelas motivações erradas. Tanto que quando Caim se rebelou, diz a palavra de Deus, por que descaiu o seu semblante? Por que está triste? Se você não trouxeres a oferta certa, da maneira certa, com o coração certo, não é certo que serás aceito. Então, meu querido, a oferta tem a ver com aquilo que eu trago no altar do Senhor. A minha oferta pode ser a minha oração, quando eu dobro meus joelhos. A minha oferta pode ser um louvor, quando nós dizemos, nós somos o povo que não desiste, que resiste, que nós somos a resistência, um povo que não se prostra ao mundo, que não anda no fluxo do mundo. Quando você está louvando e adorando, você está entregando uma oferta de adoração ao Senhor, querido. Então o teu louvor é uma oferta de adoração, a tua oração é uma oferta agradável ao Senhor. Tudo que você traz na presença de Deus é uma oferta. Porém, a palavra de Deus fala que há barreiras que podem impedir que a nossa oferta, que a nossa semente seja aceita por Deus. E a orientação do Senhor é o quê? É para que haja uma reflexão antes de eu trazer a minha oferta. Para o quê? Para ver se em algum momento nós livramos de algo que possa reprovar a nossa oferta. E o Senhor fala assim, que quando você se examinar, nós falamos muito isso na ceia, examine, pois, o homem o seu coração. Por quê? Para que você não venha tomar a ceia de forma indigna. Porém, querido, esse ato de examinar não é apenas no culto da ceia. Na verdade, toda vez que eu for entrar na presença do Senhor, eu tenho que examinar o meu coração. Diz a palavra de Deus que na velha aliança, no Velho Testamento, se o sacerdote entrasse de forma indigna na presença do Senhor, ele era fulminado. Diz a palavra de Deus que os filhos de Arão foram fazer oferta ao Senhor com fogo estranho e eles foram consumidos. Por quê? Porque a oferta era uma oferta estranha, era um fogo estranho, não agradava ao Senhor, querido. Então, antes do sacerdote entrar na presença do Senhor, ele purificava as suas vestes, ele purificava o seu corpo, ele lavava as suas mãos para não entrar de forma impura na presença de Deus. Da mesma forma, nós hoje, não que nós temos que trocar nossas vestes ou tomar um banho para entrar na presença de Deus, porém, quando a gente for entrar na presença do Senhor, quer seja no seu quarto, quando você vai dobrar o teu joelho em oração, quer seja levantando a sua mão em adoração, ou até mesmo trazendo a sua oferta aqui no altar, você precisa urgentemente fazer uma examinação no seu coração, se há algo reprovável. E a palavra de Deus fala o seguinte: se tem algum irmão que tem algo contra ti, ou você contra alguém. Porque se você vier trazer oferta no altar e você tem um problema de relacionamento, você tem uma mágoa, você tem um problema com algum irmão, o Senhor fala assim: vai lá e reconcilia-te primeiro, para que depois você venha trazer a sua oferta, porque do contrário, a sua oferta não será aceita. Você imagina você vindo aqui orando ao Senhor, clamando ao Senhor, e o Senhor falar assim: filho, eu estou ouvindo a sua oração, porém eu não vou atender a sua oração. Por quê? Porque você precisa reconciliar com teu irmão. Olha só que forte, querido. Então, pode existir orações que são feitas na igreja e elas não são recebidas? Eu quero dizer, pode. Meu amado, só existe 3 situações na Bíblia que nos exclui o direito de entrar na presença de Deus, mesmo você sendo crente. O primeiro deles é quando eu blasfemo contra o Espírito Santo. Diz a palavra de Deus que a blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão, querido. Ou seja, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, ele não vai ter perdão e ele não vai ter salvação. Então, o que seria blasfema com o Espírito Santo? Eu não vou entrar nesses detalhes que seria, mas a palavra nos mostra que é quando o Espírito Santo está fazendo algo e você diz que aquela obra não é de Deus, mas é do inferno. Alguns dizem que muitas vezes um homem de Deus cheio do Espírito Santo está ministrando, está trazendo uma palavra de cura, e as pessoas dizem: não, isso aí está operando por Satanás, que é o que aconteceu com Jesus. Mas a questão é que, independente do que seja ou não blasfemar,
quem blasfema com o Espírito Santo não terá salvação. Segundo caso está em Hebreus 6, quando a palavra de Deus fala que aquele que experimentou das boas dádivas de Deus, experimentou dos seus dons, da glória futura, recebeu da presença do Espírito Santo, foi cheio da graça, recebeu do renovo de Deus, foi batizado com o Espírito Santo, teve experiências profundas e tremendas com Deus, e depois rejeitou a Cristo, é impossível que haja salvação. E ele diz mais, porque para que haja salvação dele, seria necessário que Cristo fosse crucificado de novo. Pastor, quem é essa pessoa? É o desviado? Não, não é o desviado, porque a palavra de Deus fala muitas vezes em versículos que aquele que caiu pode ser levantado, que aquele que tropeçou pode ser reerguido, que o nosso Deus restaura as vedeiras daquele que estava perdido. Ele fala sobre a ovelha que se perdeu, ele fala sobre a dracma perdida, ele fala sobre o filho pródigo que se perdeu e foi reencontrado. Diz a palavra que ele estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Então não é do desviado que a palavra de Deus fala, mas em Hebreus 6 ele coloca um tipo de pessoa que experimentou da glória de Deus, dos dons de Deus, dos mistérios de Deus e rejeitou a Cristo. Quem é essa pessoa? Eu não sei, mas existe essa opção, querido. Existe a opção de um grupo de pessoas que recebeu, experimentou da glória, rejeitou e não há perdão, querido. E há um terceiro grupo de pessoas a qual eu queria me prender agora, que essas pessoas também não vão ter salvação, que é aqueles que não conseguem liberar perdão. Porque a palavra de Deus fala o seguinte, que se você não perdoar o teu irmão que você vê, como Deus poderá perdoar você, querido? Meu amado, sem perdão, sem reconciliação, as suas ofertas serão rejeitadas por Deus. Amém, igreja? Vocês estão acompanhando a minha linha de pensamento? Vocês estão entendendo? Que o quê? A pessoa que ela rejeita, aliás, a pessoa que vai entrar na presença de Deus, porém tem questões mal resolvidas com seu irmão, se ela não resolver, a sua oferta é rejeitada, a sua oração é rejeitada, a sua vida de adoração é rejeitada, e você está excluído da salvação. Mas o que seria perdão na visão bíblica, querido? Vamos entender o perdão. Mateus 18, 21, Neneca, coloca para nós. Para que você venha entender o que significa a profundidade do perdão, eu quero que você me acompanhe com esta palavra, tá? 18, 21, diz assim, que então Pedro, botou? Mateus 18, 21, rapidinho, Neneca. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? E ele diz, até 7 vezes? Olha só, Jesus digo, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Olha só que palavra tremenda. E amados, por que Pedro pergunta isso para Jesus? Se você for ver o versículo anterior, Jesus já havia falado anteriormente sobre o ato de perdoar um irmão. Só que é o seguinte, os fariseus, que eram religiosos por tradição, eles tinham uma tradição que todo mundo deveria perdoar o seu irmão até 3 vezes na vida. Ou seja, o Luiz Carlos se decepcionou comigo e eu pedi perdão, o Luiz Carlos conta assim, ó, 1. Aí daqui 1 mês eu vou lá, decepciono o Luiz Carlos de novo, ele conta 2, passou-se 3 anos, eu decepcionei de novo ele perdoou 3 vezes. A partir da 4ª, a tradição judaica, farisaica dizia, eu não preciso mais perdoar. A tradição dizia isso. Aí Pedro conhecia essa tradição, e ele querendo ser mais crente do que os fariseus, ele fala, Senhor, eu deveria perdoar o meu irmão que peca comigo até 7 vezes? Ou seja, Pedro falou assim, não, eu sou mais crente que os fariseus. O fariseu diz que é 3, mas como eu sou crente, eu vou ser um pouco mais do que o dobro. 7 vezes. Senhor, se eu perdoar 7 vezes a vida do meu irmão, já está legal? Está valendo? Aí Jesus fala assim, não, meu querido, você está enganado, porque não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Agora eu te pergunto, era uma questão matemática que Jesus estava ensinando a Pedro? Não. Porém, Jesus queria ensinar o quê? Um princípio do quê? Do coração perdoador. E ele fala assim, em outras versões fala, não apenas 7, mas até 70 vezes 7 num dia.
Ah, Senhor, se meu irmão pecar 7 vezes no dia, eu posso... Meu querido, não apenas 7, mas 70 vezes 7 num dia. É possível alguém pecar comigo 490 vezes no dia? Jesus falou assim, é difícil, mas ainda que aconteça, você vai perdoar e no outro dia zera a conta. Vai de novo. O que quer dizer? Ele não quer ensinar que nós temos que ficar contando quantas vezes meu irmão erra, mas que eu tenho que ter um coração que, independente da quantidade de vezes que meu irmão venha pecar contra mim, que meu irmão venha me trair, me machucar e me ferir, eu devo perdoá-lo. Esse é o princípio por trás do perdão, querido. Nós precisamos aprender a perdoar, independente das circunstâncias. E é isso que Jesus está falando. Pedro, você precisa aprender a perdoar, não a 3 vezes, não 7 vezes, mas quantas vezes for necessário. E amados, para compreender o princípio que Jesus está trazendo, ele nos traz uma parábola que está em Mateus 18, 23. Jesus, ele continua dizendo assim, meu querido, para você aprender então a profundidade desse perdão, ele continua dizendo assim, ó, por isso o reino dos céus, 23, querida, por isso o reino dos céus poderá se comparar a um certo rei, presta atenção, está aqui, ó, que quis fazer contas, prestar contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Quantos que ele devia, queridos? 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto que tinha, para que a dívida se lhe pagasse. O que ele fez? Meu querido, está me devendo, Thales. Quanto que é? 10.000 talentos. Ah, é? Não tem como pagar? Então é o seguinte, pega a sua esposa Kelly, pega seus filhos, pega a tua casa, vende tudo e bota eles na cadeia para de alguma forma pagar a dívida. Aí diz a palavra assim, que então aquele servo, ouvindo isso do rei, ele se prostrou, ele reverenciou e disse, Senhor, seja generoso para comigo e tudo eu te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão e misericórdia, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, ele encontrou um dos seus conservos, que também lhe devia, porém, 100 dinheiros. Outra versão diz, 100 denários. E lançando mão dele, o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Veja bem, ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus amigos, os seus conservos, o que acontecia, se entristeceram muito e foram declarar ao rei tudo o que se passara. Então o Senhor, o rei, chamando a sua presença, disse-lhe, servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida, 10.000 talentos, porque tu me suplicaste. E não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o Senhor, entregou aos atormentadores, outras versões diz, aos verdugos, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração, se do íntimo e profundo do teu coração, não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amados, para nós entendermos a profundidade dessa palavra, a palavra de Deus fala que aquele homem devia 10.000 talentos. 10.000 talentos equivalia a 35 quilos de prata, querido. 35, sabe quanto que era 35 mil quilos de prata? Era o equivalente a 200 mil dias de trabalho. Ou seja, é algo impagável. 200 mil de trabalho deve dar o quê? Uns 200 anos? Eu não sei, faz a conta aí para mim. 200 mil dividido por 365, é muita coisa, querido. Ou seja, era uma dívida impagável. Como é que ele adquiriu essa dívida? Eu não sei. Talvez ele pegou emprestado no Nubank e deixou os juros rolar. A questão é que ele tinha uma dívida impagável, querido. E diz que quando ele clamou, agora sabe o que é interessante? É que quando o rei viu a dívida dele, falou assim, ó, pode lançar na cadeia, não quero saber. E olha o que o rei falou, pega ele, pega a esposa, pega filho, pega bens, larga na cadeia e não estou nem aí. Mas diz a palavra que quando ele clamou, quando ele pediu misericórdia, o Senhor olhou o coração dele e teve íntima compaixão por ele e falou assim, olha, perdoados são suas dívidas.
Querida, assim sou eu e você. Nós temos também uma dívida impagável para com Deus. Uma dívida que não tem ouro nem prata que pode pagar. E diz a palavra que Jesus, Ele comprou a nossa dívida impagável. Mas Ele comprou quando, querido? Quando que Ele perdoou essa dívida? Quando? Quando Ele se humilhou. Meu querido, você pode ter uma dívida terrível na tua vida. Se você não se humilhar para Deus, a dívida vai continuar sendo cobrada. Satanás vai continuar batendo na tua casa e cobrando todas as dívidas que você tem de tudo que aquilo de errado que tu tem feito. Até hoje. Mas diz a palavra que quando aquele homem se prostrou, se humilhou e clamou ao rei, o rei teve misericórdia. Agora a questão é que, se o rei não fosse generoso com aquele homem, ele nunca pagaria a dívida. Aí aquele homem foi perdoado, saiu. E um dos seus conservos, um dos seus amigos, dos seus vizinhos, também tinha uma dívida de 100 denários. 100 denários são 100 dias. Quanto que é 100 dias de trabalho? Não sei. Bota aí, 100 dias são 3 meses mais ou menos. Ele tinha uma dívida de 5 mil reais. 5 mil reais era a dívida dele. O outro tinha uma conta de bilhões. Ele só tinha 5 mil. E diz a palavra que o companheiro dele também se humilhou e disse: cara, eu te devo, eu errei contigo, eu falhei. Tem misericórdia que um dia eu vou te pagar. E diz a palavra que ele não teve a mesma compaixão. Ele não teve a mesma misericórdia. E ele colocou aquele homem na cadeia. E querido, compaixão é sentir no profundo da sua alma a dor de alguém. Quando você tem compaixão por alguém, significa que você está sentindo na sua alma a dor que aquela pessoa está sentindo. E aquele homem, ele teve a oportunidade de exercer a mesma misericórdia que ele recebeu com o seu amigo, com o seu irmão. Porém, diz a palavra de Deus que ele não quis. Diz a palavra assim, no versículo 30. Ele, porém, não quis. Ele não quis exercer misericórdia, ele não quis sentir a dor do seu irmão, e ele não quis perdoar. Porém, diz a palavra de Deus que ele pediu que fosse lançado na cadeia aquele que devia. Agora veja que ele recebeu perdão de 10 mil, mas não perdoou 100. E diz a palavra que indignado, quando o Senhor soube da atitude desse homem, diz a palavra que ele pegou ele e entregou aos verdugos, aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. A consequência foi o quê? Foi ser lançado na prisão para ser torturado. E amados, eu quero te ensinar uma coisa nessa noite, que perdoar não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa fácil. Não é, querido? É muito bom ser perdoado. Quem gosta de ser perdoado? Tu fez uma mancada no trabalho. Você era para ter depositado 1.000 e depositou 10 mil na conta de alguém. Já pensou? Tu está lá, administrador, administrando, fazendo os depósitos. Daqui a pouco tu fez um Pix, que em vez de ser 1.000, foi 100 mil para alguém. E agora, querido, o que tu faz? Entre em contato com a pessoa, meu querido, olha só. Eu fiz um depósito errado, a nossa empresa devia 1.000 para você, mas eu mandei 100 mil. E o cara fala assim, o problema é teu. O dinheiro eu já peguei, já gastei, e eu estou indo embora do Brasil agora. Tchau, te vira. O que faz essa pessoa? Essa pessoa fica desesperada, ela liga para o chefe e fala, chefe, eu fiz algo, eu não sei o que eu vou fazer. Meu Deus, e o medo dele não é apenas ser mandado embora, é pagar uma dívida que ele não tem condições. Querido, se alguém chega para você, eu pago 100 mil agora, Thales, tu tem? 50 mil. Tem aí, Cristian, 50 mil. Ah, o Clóvis tem. Clóvis, 50 mil agora para ajudar teu irmão aqui que está com uma dívida. Tu tem? Não tem, querido. Mas o que acontece? Aí essa pessoa clama ao seu chefe e o chefe fala assim, ó, fica tranquilo que a gente resolve esse problema. Se a gente não conseguir resolver, tá tranquilo, o teu emprego está garantido e você não vai ser mandado embora e você não precisa pagar essa dívida. E aí você foi o quê? Você foi perdoado. Quem recebe perdão recebe alívio. Quem recebe perdão, recebe o quê? Recebe um alento na sua alma, querido. Agora, quem é perdoado é muito bom. Agora, e perdoar, querido? E se você é o chefe da empresa e você vê 100 mil da caixa da tua empresa sendo desfalcada, ainda que por um erro de alguém, e você não sabe o que você vai fazer, o que você vai fazer? Você vai cobrar de quem errou. Eu não quero saber, Cláudio, Luiz Carlos, olha só. Você te vira. Saiu esse dinheiro da tua mão, o erro foi teu. Você vai se virar.
Porque, querido, é muito bom ser perdoado, porém perdoar é uma tarefa muito difícil, mas nós precisamos aprender a perdoar, querido. Sabe por quê? Porque quando nós não perdoamos, querido, quando alguém te fere, eu falei sobre valores financeiros, fica mais fácil de entender a dívida, porém, querido, quando alguém nos fere, nos machuca, quer seja por uma traição, quer seja porque falou algo que não deveria, tirou algo de você que não deveria ter tirado, querido, a palavra de Deus fala que quando eu não perdoo, a palavra de Deus fala que o inimigo, que o Senhor Jesus não é o inimigo, diz que Deus ele envia verdugos, atormentadores que nos aprisionam. Agora você sabe o que é verdugo, querido? Você sabe o que eram os atormentadores? Naquela época, os verdugos eram carrascos que de dia e de noite tornavam a vida do prisioneiro mais amarga e sofrida do que todos os demais presos. Ele tinha castigos físicos, eles tinham torturas psicológicas diariamente. Porque ele não apenas estava cumprindo uma sentença, mas ele precisava ser torturado por aquilo que ele fez. Então, amados, quando eu e você decidimos não perdoar, nós somos tomados por verdugos, por torturadores espirituais da nossa consciência. E esses atormentadores são espíritos demoníacos que operam na nossa mente. Amém, igreja? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Quando alguém me fere, quando alguém me machuca, não importa o motivo, e eu decido não perdoar, lembrando que Jesus falou, 70 vezes 7, 7 vezes não, até 70 vezes 7 num dia. Aí ele traz essa parábola, e ele fala, querido, quando você decide não perdoar o teu irmão, você abre a sua mente, o seu coração, para torturadores espirituais, para demônios que vão operar na tua mente, na tua vida. E essas torturas aplicadas, elas são mais diversas, são as mais diversas possíveis. Ela traz angústia e depressão. Esses torturadores espirituais, eles trazem enfermidade, debilidade física, perturbação mental. Querido, se você andar na rua e você vê pessoas falando sozinha, muitas vezes andando nua. Esses dias eu estava na rua, lá em Porto Velho, tinha uma mulher que andava nua, uma mulher nova, ela devia ter seus 20, 25 anos, andava na rua nua e ainda xingando, gesticulando e fazendo gestos obscenos na rua. Querido, perturbação mental. E eu tenho certeza que se você for conversar com essa mulher no momento de lucidez, o que ela mais vai ter no coração é amargura e falta de perdão. Porque a falta de perdão, querido, ela afeta a nossa saúde emocional. A falta de perdão faz você se tornar uma pessoa azeda, uma pessoa amarga. Tu já conheceu alguém amargo, querido? Alguém azedo? Quem é que conhece alguma pessoa na sua vida que é azeda ou amarga? Quem conhece? Pastor, sou eu essa pessoa. Misericórdia, meu irmão. Amado, a falta de perdão faz você se tornar uma pessoa azeda, amarga, que desconfia de todo mundo, que não consegue se abrir com ninguém. Ela está sempre irritada e insensível à dificuldade dos outros. Pessoas afetadas na sua mente, nas suas emoções, ela afeta também a saúde física. A palavra de Deus fala no Salmo 32:3, não precisa abrir, que Davi, quando havia pecado, quando ele havia cometido um pecado terrível com seu amigo Urias e ficado com a sua esposa, e não havia confessado, diz a palavra que enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido de todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor, a minha alegria se tornou em sequidão. Olha só, diz a palavra que quando ele não confessou, os seus ossos doíam, ele sentia a mão de Deus, não era a mão do diabo, querido, ele sentia a mão de Deus pesar sobre ele. A falta de perdão, ela traz doenças físicas. Quantos câncer, querido, existem por pessoas, e aí o médico vai ver, cara, eu não sei por que tu tem isso aqui e tal. Falta de perdão gera câncer, querido. Falta de perdão traz dores físicas. A pessoa se sente cansada, desanimada, com dor no corpo, dor de cabeça, faz check-up geral e não acha nada. Querido, vai ver se não tem falta de perdão aí, querido. Porque a falta de perdão, ela gera dores físicas do corpo, ela afeta a tua alma, querido. E principalmente a falta de perdão, ela afeta a tua saúde
espiritual. Sabe por quê? Porque ela nos impede de nos relacionar com Deus. Você vai se tornando insensível à presença de Deus. Quando? Quando não perdoamos. Porque quando eu não perdoo, eu abro o mundo espiritual para que demônios torturadores entram na minha vida. E meu querido, guardar mágoa de alguém é como se você se autoflagelasse. É como se você pegasse aquele chicote. Quem já viu aqueles pessoal religiosos aí que pegava o chicote com um pedaço de ferro e ficava batendo nas costas como um penitência? Alguém já viu alguma cena dessa? A pessoa e vai bater, tac, 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 sangrando as costas, achando que isso vai perdoar os pecados dele. Querido, mágoa é um autoflagelo espiritual. E olha só que loucura, quando você guarda a mágoa de alguém, você vive todos os momentos da sua vida com aquela pessoa que você mais odeia. Ainda que ela não conviva contigo, essa pessoa pode morar lá no Rio de Janeiro, você aqui no Rio Grande do Sul, mas ainda assim essa pessoa está perto de você. Sabe por quê? Porque quando você vai deitar na cama, mesmo cansado, ela tira o seu sono, porque vem os pensamentos dela. Quando você vai almoçar e de repente você vai comer algo, você pega um alimento que essa pessoa gostava e você pensa, puxa, fulano adorava isso aqui, ai que raiva dessa pessoa. Até nas férias, querido, tu vai tirar férias, aí você está num lugar, numa situação, quando você anda numa praia, quando você vai no cinema, vem o pensamento dessa pessoa, querido. Por quê? Porque apesar dela estar lá longe de você, você está amarrada espiritualmente a essa pessoa, ligada através do quê? Das amarras, da mágoa e do ressentimento, querido. E a única forma de você se livrar desse sentimento demoníaco que a falta de perdão traz, é perdoando. E sabe por quê? Porque perdoar é a limpeza da alma. Irmã Nilva, perdão é o alvejante espiritual da alma. Quando você decide perdoar uma pessoa, independente da dívida, independente do que ela te fez, querido, o Espírito Santo vem e lava a tua mente, o teu coração e a tua alma. Eu queria contar uma história, eu acho que alguns aqui já devem ter ouvido, acho que eu já contei alguma vez, mas não tem como não contar. Eu quero contar o testemunho de um casal que eu conheci. Esse casal recente tinha casado e eles contam para mim que eles estavam na sua casa fazendo a primeira refeição, na primeira semana de casado, e ele fazendo almoço com a esposa, de repente passa uma senhora e bate na casa assim, na rua. E aí eles foram ver, era uma senhora que estava pedindo comida, pedindo alimento. Estava ela e sua criança, ela devia ter uns 3 aninhos, a criança, e na casa deles tinha um pé de laranja. E essa senhora com uma sacola pediu assim, vocês poderiam me dar um pouco dessas laranjas? Ela só queria laranja. E aí esse casal vendo, era um casal cristão, servo de Deus, falou assim, não, claro, pode entrar e pegar quantas você conseguir. Aquela mulher encheu uma sacola de laranja, e aí antes de ir embora eles falaram assim, você já almoçou? E ela disse, não, eu não almocei. Não, vem cá, nós estamos fazendo almoço. Eles botaram aquela estranha dentro da casa deles com a criança, arrumaram o almoço para eles. Aquela senhora começou a comer a comida, aquela criança se deliciando com o almoço que talvez há muito tempo não comia. E aí no meio daquela comida o marido saiu para fazer algo e a mulher falou assim, vem cá, vocês são recém-casados? Ela disse, sim, nós somos recém-casados. Nossa, e o seu marido é sempre assim, atencioso, carinhoso e amoroso assim? E ela falou, sim, ele é sempre assim. Aí ela olhou para aquela mulher que estava abençoando ela, veja bem, aquela mulher abriu a porta da casa dela, estava dando alimento, estava ali recebendo ela com carinho e amor, e ela disse assim, te prepara, porque isso vai acabar. Um dia esse homem ele vai te ferir, ele vai te machucar, ele vai te trair, e ele vai fazer um mal terrível para a tua vida, porque assim são os homens. Agora pensa comigo, será que essa mulher é uma pessoa ruim? Não, essa mulher não era uma mulher ruim, porém, essa mulher, na sua vivência de vida, ela foi machucada, ela foi ferida, e a consequência de tantas feridas e tantas mágoas foi transformá-la numa mulher amarga e ressentida. Porém, você sabe qual a diferença de uma pessoa normal, carinhosa, amorosa e gentil para uma pessoa amarga, rancorosa e insensível a Deus como essa mulher? Sabe qual a diferença? É o tempo. É o tempo. Porque se você permitir, um dia, você hoje que é servo de Deus, você hoje que é uma pessoa amável e querida, pode vir se tornar esta mulher amarga, rancorosa e insensível a Deus. Por quê?
com certeza todo mundo conhece pessoas amargas aqui. E sabe o que fez ela se tornar amarga, querido? Não foi falta de carinho. Porque essa pessoa amarga que você conhece, que talvez seja até você, um dia ela recebeu o carinho do seu pai, um dia ela recebeu a atenção da sua mãe, um dia ela recebeu o carinho do seu marido. Foi falta de amor? Também não, porque ela deve ter sido amada por alguém. Porém, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, essa mulher foi ferida. Alguém que ela tinha em alta estima, alguém que ela considerava muito, atraiu, a feriu e a machucou. E essa ferida ela foi aumentando, ela foi sendo cultivada, ao ponto que a sua alma se tornou amarga, ela não conseguiu perdoar, aquilo foi contaminando a sua alma, ela foi sendo tomada por espíritos demoníacos, por verdugos, por atormentadores, que foi atormentando a mente dela, a seu corpo físico e o mundo espiritual, ao ponto dela se tornar uma pessoa amarga e insensível a Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, amados. Eu quero dizer que é certo que em algum momento da vida, alguém vai te decepcionar, querido. Sabe por quê? Porque decepções fazem parte da vida. Um dia alguém que você tem muito carinho, ela vai te ferir. Um dia ela vai te decepcionar, ela vai mentir, vai te enganar, porque faz parte da vida. Queria dizer que eu nunca decepcionei a minha esposa, mas é uma mentira. Porque eu tenho certeza que em algum momento a minha esposa esperava uma atitude de mim, a qual eu não tive. E isso gerou uma decepção. E, amado, decepção vai acontecer contigo, Patrícia. Arthur, pessoas vão te trair. Irmão, irmã Sônia, pessoas vão te ferir. Decepções vão acontecer. E a questão não é se você vai ser decepcionado ou não. A questão é o que você vai fazer com essa decepção no teu coração. É o que você vai fazer com essa decepção. Você vai cultivar essa ferida ou você vai liberar perdão? O que fez essa mulher se tornar amarga não foi a ausência de decepções, mas a ausência de perdão. O que faz uma pessoa se tornar amarga não é porque ela não recebeu amor, mas foi porque ela não aprendeu a perdoar. E, amados, Hebreus 12:15 coloca para nós, Neneca. Vocês estão aí, igreja? Posso continuar? Hebreus 12:15 fala assim, ó. Hebreus 12:15, Neneca. Diz assim, ó. Eu quero que vocês, irmãos, ó, isso aqui, ó, é uma palavra profunda, querido. Ela pode ser divisor de águas na tua vida. Escute, você que está na internet, escute que Deus vai falar contigo. Diz a palavra assim, ó. Tendo cuidado de que ninguém, olha só. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Outras versões falam assim, ó. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos sejam contaminados. Meu querido, a palavra de Deus nos ensina a termos cuidado. Tu já viu aquela história do seu Madruga, que ele está lá desenhando no quadro da escolinha lá do professor Raimundo, do professor Girafales, aí ele faz uma caveira, e ele fala assim, vocês sabem o que significa isso aqui? Cuidado, ele fala perigo. Vocês lembram dessa história? Quem nunca viu? Pô, pelo amor de Deus, cadê os assistentes do Chaves aí? Ninguém viu. E aí ele fica assim, ó, perigo! Sempre que você vê essa caveira, cuide, porque é morte, é perigo. Paulo está fazendo a mesma coisa. Paulo não, porque Hebreus não se sabe quem foi que escreveu, mas a questão é que o escritor está dizendo assim, ó, perigo, cuide, para que ninguém se exclua da graça de Deus. Querido, isso é muito forte, porque nós somos salvos pelo que, amados? Pela graça, olha só, pela graça, e isso é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, mas é um presente de Deus. Porém, quando eu permito que a raiz de amargura brote na minha vida, cresça, eu estou me auto-excluindo da graça de Deus. Se permitirmos que a raiva, o ressentimento venha tomar conta do nosso coração, vai ser só uma questão de tempo para nos tornarmos, primeiro, uma pessoa insensível ao problema dos outros. Segundo, insensível com você mesma. Tu não está nem aí, pode fazer, quer levar, leva tudo, minha carteira, tô nem aí mais para a minha vida. E o pior, insensível a Deus.
Porque se nós somos salvos pela graça, a falta de perdão faz com que eu e você excluímos a salvação de Deus das nossas vidas, querido. Olha que forte. E amados, o ressentimento é o mesmo. Você ter mágoa, ressentimento de alguém, é a mesma coisa que você tomar um copo de veneno por dia, esperando que quem te magoou que venha morrer. É você acordar todo dia, aquela fulana, não vejo a hora, ela ainda vai ver comigo, e você toma o veneno, mas quem está se matando é você mesmo, querido. E veja só isso, diz a palavra de Deus que quando o homem lançou quem devia na prisão, aquele primeiro homem falou assim, não, tu vai me pagar, tu não vai me pagar não? Então tu vai para a prisão. Agora eu te digo, ele queria que ele pagasse a dívida? Te pergunto, preso produz dinheiro? Não. Preso trabalha? Aqui no Brasil ainda mais ainda que não, né? Nos Estados Unidos tem preso que trabalha e ganha um dinheirinho, né? Aqui não. Aqui o preso, ele não trabalha. Preso gera dinheiro, querido? Não. Na prisão ele não tem como pagar a dívida. Então, quando aquele homem fala assim, ó, aquele homem que pediu perdão, tenha misericórdia de mim que eu vou te pagar. E ele fala, não, pode lançar na cadeia. Ele não queria pagamento, ele queria vingança. E amados, nós precisamos entender que independente de quem te machucou, a justiça vem de Deus. Deus, ele é o juiz justo. Meu amado, não adianta você querer se vingar de quem te feriu, porque a vingança é do Senhor, diz a palavra de Deus. A vingança não é sua, já diria o sábio Madruga. A vingança nunca é plena, mata a alma. Hoje está profundo o negócio do Chaves aqui. Mas é verdade, querido. A vingança nunca é plena, ela mata a sua alma e envenena o teu espírito. Olha que profundo. Minha sogra, profundo isso, minha sogra. Se eu não aprendo a perdoar, se eu não consigo, se eu fico querendo vingança, eu quero que morra. E não adianta morrer, tem que morrer da pior forma possível. Cuidado! Lucas 17:3, abre para mim, Neneca. A palavra de Deus fala assim, Lucas 17:3, abre rapidinho, e eu quero que você entenda, mais uma vez o Senhor fala, a advertência do Senhor Jesus, e é Jesus falando, tome cuidado. Essa palavra fala, tendo cuidado. A palavra fala, tomem cuidado, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pegar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier contigo dizendo, arrependo-me, o que você faz? Perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos, Senhor, nos acrescenta a fé então. Meu amado, Jesus nos ensina que nós devemos tomar cuidado. Cuidem. Se teu irmão pecar contra ti, vai lá e perdoa. Era Lucas 17:3, querida. 3. Já foi, querido, já foi, não importa. Tome cuidado. Se teu irmão pecar, vai lá e perdoa. É isso que Jesus está falando. Por que a gente tem que tomar cuidado, querido? Porque se você não fizer isso, você vai abrir uma brecha no mundo espiritual, onde Satanás vai torturar a tua alma, querido. Vai te tornar insensível a Deus. Por isso que Lucas fala assim, ó. Jesus fala, Pai... Quando Jesus estava sendo crucificado, ele fala, Pai, perdoa-lhe porque eles não sabem o que fazem. Estevão está lá pregando o evangelho, daqui a pouco as pessoas ficam, diz a palavra que eles rangiam dente para Estevão, começaram a pegar em pedra e apredejar Estevão que pregava o evangelho de salvação. Diz a palavra de Deus que Estevão levanta a mão para o céu e fala assim, Senhor, perdoai porque eles não sabem o que fazem. Por que Estevão faz isso? Porque um coração perdoador, ele entra no céu, mas um coração ferido, ressentido e vingativo, não entra na presença de Deus. Aí ouvindo essa palavra você diz assim, pastor, eu até já perdoei. Eu nem lembro mais daquela criatura, daquele demônio, daquele enviado do cão que me machucou. Mas aí que está a questão, querido. Perdoar não é amnésia, eu já falei isso várias vezes. Perdoar é lembrar sem dor. Perdoar é lembrar sem dor. Aí a pessoa é casada, diz que perdoou o marido por algo que ele fez, não importa, geralmente é o marido, a mulher não erra. Quem erra é o marido, não é verdade, Thales? Cadê os casados aí? Quem é mais casado aí? Né? Tá faltando. Clóvis, vem cá, mulher erra? Nunca. Mulher erra, minha irmã?
Nunca. Quem erra? É sempre o homem. O homem está sempre errado. Se a mulher queimou o arroz, a culpa é do homem que não avisou que estava queimando. É ou não é? Não é verdade? A culpa é sempre do homem. Então a pessoa é casada, e aí o marido fez um monte de coisa, ela diz que perdoou o marido por algo que ele fez. Não, meu marido, está perdoado. Clóvis, tu está perdoado. Thales, tu está perdoado. Vai em paz. Porém, passa o tempo. E aí, se seu marido faz algo que te desagrada, qualquer outra coisa, querido, chegou atrasado, não comprou a lista que tu pediu direito, faltou alguma coisa, você não jogou o lixo fora, não arrumou a tomada que estava queimada lá e tu não arrumou, está estragado, esqueceu a data de aniversário, meu Deus, esqueceu a data de aniversário da mulher, a casa cai. Aí o que acontece? Aí o inimigo traz à tona todo aquele sentimento de raiva, de ira, e isso acaba tomando conta do seu coração. E aí o que nessa hora a mulher faz? O que ela faz? Ela usa aquela famosa frase: você lembra daquele dia? Daquilo que tu fez? Aí ela traz junto no bolo aquilo que um dia ela já tinha te perdoado. Só acontece na minha casa isso, é verdade, irmãos? Quem nunca? Lá em casa não acontece não, senão eu apanho na mulher. Meu querido, não é que acontece isso? Daí você acaba o quê? Despejando na vida do homem ali um caminhão de reclamações e acusações. E o pior, traz de volta exatamente aquilo que você já deveria ter resolvido no seu coração. Você já tinha perdoado, você já tinha vindo no altar do Senhor lançado perdão, mas aí quando acontece algo que te entristece, que te magoa, você traz de volta junto no bolo algo que você disse que já tinha perdoado. E sabe como é que eu chamo isso, querido? Eu chamo isso de ciclo do falso perdão. Preste atenção agora nessa mensagem aqui, querido. Isso é forte. Quem falou, pastor, já te ouvi pregar. Isso aqui você nunca ouviu. Tá? Essa é a revelação dos céus hoje. Deus me trouxe essa revelação hoje. Querido, o ciclo do falso perdão. E como funciona esse ciclo, pastor? Inicialmente, não há diferença nenhuma do perdão sincero e legítimo do perdão do falso perdão. Por quê? Porque nesse momento, você está no culto como esse. Aí o pastor começa a pregar, o Espírito Santo começa a ministrar no seu coração, começa a quebrantar o seu coração. Ou você está num retiro, e quem já foi retiro sabe que é uma bênção. Aí aquela unção, aquela graça, aí você chora na presença de Deus e você decide perdoar quem te feriu. Até porque perdão é uma decisão, não é um sentimento. Se você for esperar sentir, tu nunca vai sentir. Aí você decide perdoar quem te feriu. Você decide viver a limpeza da alma que o perdão faz. Aí o Espírito Santo vem e traz água sanitária espiritual na tua vida. Começa a lavar todas as armadilhas, todas as amarguras, todo o ressentimento. E aí você sai dali vivenciando o genuíno perdão, querido. Contudo, o inimigo, preste atenção, amados. O inimigo sabe o poder que o perdão tem na vida de um crente. O inimigo sabe que um crente que perdoa, ele está aberto para viver o sobrenatural de Deus. Então o inimigo ele faz o quê? Ele vai ficar usando situações do dia a dia. Pequenos gatilhos, Kellen. E é tanto para o homem quanto a mulher, tá? Eu falei do homem que é mais fácil entender. Mas ele vai usando pequenos gatilhos do dia a dia. Pequenas frustrações que fazem parte da vida, como eu falei, decepções vão acontecer, frustrações vão acontecer, é normal acontecer, porém o inimigo vai usar o quê? Esses pequenos gatilhos do dia a dia para trazer à sua mente lembranças de mágoas passadas no seu coração, que você já havia decidido perdoar, querido. Aí o inimigo começa a trazer situações a qual um dia no altar do Senhor tu fala assim: Senhor, eu libero perdão para aquele sem vergonha daquele marido. Eu libero perdão por aquele amigo que me traiu. Eu libero perdão por aquela pessoa que me tocou como não deveria ter tocado, que abusou de mim, do meu psicológico, do meu emocional, do meu corpo físico. Senhor, eu perdoo. Mas aí, esses gatilhos do dia a dia da vida, o inimigo vai usando para o quê? Para te trazer a lembrança mágoas passadas, que você já perdoou. Daí, veja bem, é se condicional. Se quando esses pensamentos vierem, que você já perdoou, você ficar nutrindo esses sentimentos no seu coração, você vai voltar a vivenciar todas as consequências espirituais de um coração ressentido. Da mesma forma como de alguém que nunca perdoou.
Aí você perdoou aquela pessoa, você limpou a tua alma, você passou a água espiritual, a água sanitária espiritual, está vivendo um novo tempo com Deus, o inimigo fica ali, ó. Hoje ela vai trazer a memória, hoje ela vai lembrar, e daqui a pouco acontece uma situação que te relembra, o teu marido esquece algo, a tua esposa fala algo, aí começa a trazer à memória algo que você já tinha perdoado, e aí você começa, a tua decisão é, ou eu repreendo, ou eu tomo posse. Aí você toma posse. Aí apesar de já ter decidido perdoar essa pessoa, isso já começa a voltar no teu coração. É real isso, irmãos? Já aconteceu com alguém isso ou só comigo? Faz sentido para você essa brecha no mundo espiritual? É verdade. Então Satanás, ele vai sempre o quê? Usar lembranças do passado, quer seja mágoa, rancor, decepção, amargura, ainda que você já tenha perdoado, para roubar a tua alegria. E daí, isso vira um ciclo, onde aí você vai, tu já tinha perdoado, você abre a brecha, aí você começa a voltar, se torna uma pessoa amarga, uma pessoa raivosa, uma pessoa irada, uma pessoa que se explode, aí você fala, meu Deus, eu não estou me reconhecendo mais, aí você lembra, já sei, eu abri brecha para o diabo, aí você vai no altar de Deus, você perdoa, você quebranta teu coração, o Espírito Santo vem, lava de novo a tua vida, aí o inimigo espera de novo um momento, abre a brecha e entra de novo a mágoa, aí você vive nesse eterno ciclo do falso perdão. Perdoo, vem o sentimento, fico com ira e raiva de novo, aí eu vou no altar do Senhor, peço perdão, aí Deus vem com misericórdia, eu saio, passo um tempo, a raiva, a ira vem de novo. Só que o problema, querido, é que quando você fica nesse ciclo, você vicia nele. E quando ele vicia, ele contamina a tua alma, e você está abrindo brecha para que Satanás venha torturar a tua vida, querido. Então, meu querido, se você já decidiu perdoar alguém no altar do Senhor, lembrando que perdoar não é sentimento, é uma decisão, e o inimigo começar a trazer de volta aquilo que já estava sepultado na cruz de Cristo, aquelas situações, aquelas pessoas, aqueles sentimentos que você já havia decidido perdoar, quando o inimigo vier, sabe o que você faz? Você repreende eles na autoridade do nome de Jesus. Você faz assim, ó, como é que é, Satanás? Vai me lembrar de uma situação, eu já perdoei. Ah, mas você lembra que teu marido te traiu, ele adulterou, ele procurou outra mulher? Não importa, Satanás, eu já perdoei, e o meu coração é sarado, e o meu marido está transformado. Ah, mas aquela pessoa te feriu, aí você conhece outra pessoa que te traiu, que te machucou, e está agindo da mesma forma. Eu decido perdoar, eu já perdoei. Querido, amados, aprenda uma coisa. Deus, ele nos perdoou. Diz a palavra de Deus assim, ó, que dos seus pecados não me lembro mais. Eis que eu fiz o quê? Lancei no mar do esquecimento. E querido, Deus, quando ele te perdoa e ele não lembra mais, ele já te perdoou. Deus nunca mais vai jogar na sua face algo que ele já perdoou e esqueceu. E nós devemos agir da mesma forma, meu querido. Se alguém você decidiu perdoar e o inimigo está querendo trazer à tona de novo ciclos de pecados, ciclos de amarguras, de perdão que você já liberou, não deixe voltar para a tua alma isso, repreenda em nome de Jesus. Amém, igreja? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Não entre no ciclo do falso perdão. Pastor, mas eu decidi de todo o coração perdoar. Decidiu, amém, glória a Deus. Está voltando de novo a contaminar o teu coração, querido? Está doendo de novo, amado, o crente, escute bem, quando o crente é cheio do Espírito Santo, todo o passado de ferida da vida dele, todas as mágoas e ressentimentos, elas se tornam, sabe o quê? Um ponto de cura nos céus, porque quando a pessoa é sarada e curada, todas as decepções, amarguras e feridas servem de testemunho para que outros não venham viver mais, serve como instrumento de cura. Aí eu fui um homem que eu fui traído, ferido pela minha esposa, se eu sou um homem curado e sarado, eu vou usar casais, Deus vai usar essa experiência para que casais não passem pelo que eu passei. Eu vou ser um crente que as minhas feridas vão ser instrumento de cura para a vida de outros. É isso que um crente sarado faz. Ele pega o seu passado reprovável, ele pega as feridas e mágoas do passado e transforma em experiência de salvação e cura. Porém, quando o crente não é um crente sarado, ele pega todas essas amarguras, todos esses ressentimentos e ele se torna um crente amargurado. Pode um crente ser amargurado? Pode, querido. É aquele crente que está no culto, e ele está no culto não para receber da bênção de Deus, ele está para olhar aquilo que não está sendo feito.
Aí Deus está derramando a sua glória, Deus está derramando o seu poder. Aí ele fala, não, mas Deus não fez isso aqui ainda. Ela não olha para aquilo que Deus está fazendo, ela olha para aquilo que Deus está faltando fazer. Ela se torna um eterno observador dos defeitos. Crente amargurado só olha para os defeitos. É defeito do pastor, é defeito do louvor, é defeito da igreja, é defeito da vida do irmão. Ela não consegue ver os seus defeitos, mas ela vê o defeito de todo mundo. Ah, o louvor não estava bom, faltou o teclado do Israel. Ah, o pastor não canta afinado. Não, o pastor gritou demais, o pastor gritou de menos. O pastor não falou em línguas, o pastor falou língua demais. A questão é que o crente ferido, um crente amargurado, um crente que vive nesse eterno ciclo do falso perdão, ele se torna um crente ressentido que só olha para os problemas. Ele nunca consegue ver o lado bom das coisas. Ele está sempre vendo o copo meio vazio. E amados, não podemos cair na armadilha do inimigo, porque nós somos resistência. Amém, igreja? Outro ponto, quando você não perdoa, não é só você que sofre. Queridos, quando você não perdoa, não apenas você, mas toda a sua família paga o preço. Diz a palavra no livro de Mateus, quando nós lemos, que não tendo ele como pagar, diz a palavra que ele ordenou que ele, a sua mulher, os seus filhos e tudo que possuía fosse preso para que fosse pago a dívida. Amados, quando nós permitimos que a falta de perdão entre na nossa vida, o inimigo vai tocar você, ele vai tocar a tua esposa, que não tem nada a ver com a tua história, ela vai tocar a vida dos teus filhos, ele vai tocar os teus bens, querido. Por quê? Porque você abriu uma brecha no mundo espiritual através da falta de perdão. Diz a palavra, porque se você perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai também vos perdoará. Porém, se você não perdoardes os homens, tampouco o vosso Pai perdoará. Queridos, o perdão não é necessário. Ele é a única forma de cura e de salvação. Não tem outro. Luiz Carlos não tem outro. Ritinha não tem outro. A única forma... Como é que é seu nome, minha amada? Eu vi que tem uma irmã nova. Pamela, seja bem-vinda. Eu estava olhando assim, eu não enxergo muito bem, eu vi uma mancha aqui, e eu falei, quem é aquela irmã? Pamela, seja bem-vinda. Ninguém deu bem-vindo para ela, irmãos. Quem te convidou, Pamela? Ninguém? Glória a Deus, que o Senhor fale contigo hoje. Já está falando, né? Amém. Foi o Espírito Santo que trouxe, foi Ele que te trouxe para ouvir essa palavra. Então, amados, o perdão, ele não é apenas necessário, ele é essencial para a salvação. E não apenas salvação, para que você venha ter uma vida de qualidade. A palavra fala que Jesus veio para trazer vida, e vida em abundância, vida plena. E o diabo veio para quê? Matar, roubar e destruir. Como é que ele faz isso, querido? Quando você não perdoa, Satanás vai destruindo tudo na tua vida. Ele destrói a tua casa, destrói a tua família. Então, amados, eu não sei até onde a falta de perdão entrou na tua vida. Eu não sei quantas... Irmãos, é certo. Não, eu vou dizer que até... esqueci seu nome, meu lindo. Como é que é seu nome? Nicolas. Até o Nicolas tem mágoa de alguém que decepcionou ele. Porque um dia ele pediu para a mamãe que era um Kit Kat, e ela não deu o Kit Kat para ele. Não deu porque não tinha dinheiro, não deu, mas a questão é que ele ficou decepcionado com a mãe. Agora, se o fato de não trazer Kit Kat se tornar uma lacuna no coração do Nicolas, ele vai se tornar uma pessoa que vai sempre dizer, minha mãe nunca me deu nada. A mãe deu comida, a mãe deu roupa, a mãe deu estudo, a mãe deu o que ela pôde. Mas se o coração ficar focado apenas naquilo que a mãe não deu, ele vai sempre dizer que a mãe foi uma pessoa que nunca fez nada por ele, mesmo ela tendo feito tudo. Faz sentido isso? Olha só, por quê? Porque se tornou um coração que não aprendeu a perdoar. Aí uma coisa boba, se torna um buraco negro espiritual que consome a tua alma, querido. Então, amados, você precisa aprender a perdoar. O Nicolas já tem decepções na vida. E a única diferença do Nicolas para minha sogra, que talvez hoje ela é a mais velha daqui, não sei se alguém tem mais idade que minha sogra. Ah, irmã Sônia, sabe qual a diferença do Nicolas para você? É só o tempo, querido. O tempo que vai encher a quantidade de decepções. Porque você vai se decepcionar no seu casamento, você vai se decepcionar com seus filhos, você vai se decepcionar com seus amigos, no trabalho, na igreja. Pastor, igreja, vai. Eu faço uma promessa para vocês. Eu prometo que eu vou decepcioná-los. Sabe por quê? Porque eu sou falho.
Um dia o pastor vai dizer que vai na tua casa e não vai. Um dia o pastor falou que ia te fazer algo e não fez. Eu vou te decepcionar. Mas, amados, a questão é o que você vai fazer com essa decepção. Você vai entender e dizer assim, ó, decepção, amargura, no meu coração não entra não, não entra não, no meu... Não esqueci a música como é que é. Aqui na minha casa você não entra não. Quem lembra aí? Amém. Meu amado, a questão é o que você vai fazer com essa decepção? Vai permitir que ela entre, se estabeleça, nutre o teu coração, para que a raiz de amargura cresça e exclua você da graça? Ou você vai dizer, Senhor, eu decido perdoar? Se coloque de pé, querida, em nome de Jesus. Amados, essa palavra é forte, eu sei. E, amados, ela fala muito comigo. E não porque eu seja uma pessoa amargurada, ressentida, irada, iracunda, nada disso. Mas nós somos uma pessoa que, se nós não vigiarmos, a gente entra nesse ciclo de falso perdão. Porque é falso porque ainda que você hoje venha no altar e você peça perdão e você libere perdão, porque às vezes nós temos que perdoar, mas às vezes é você que tem que liberar o perdão. É você, aliás, você que tem que receber o perdão. E a questão é que quando você decide perdoar, ou quando você decide vir no altar e pedir perdão, aquele link, aquela corda espiritual que te amarrava a amargura naquela pessoa, ela é quebrada e desfeita. Ah, pastor, mas eu fui lá no Thales, falei, Thales, me perdoa porque eu fiz aquilo, e o Thales disse que não vai me perdoar. Querido, você fez a sua parte. Se a pessoa não perdoar, aí a questão dela é com Deus. Ela vai continuar amarrada à amargura. Eu não. Mas, meu amado, o maior problema de nós crentes não é decidir perdoar como nós sempre falamos. Não, não é isso. Porque aqui todo mundo já ouviu isso. Eu preciso, não. Perdão não é emoção, não é sentimento, é uma decisão. Eu vou no altar, eu decido perdoar e amém. Não, o problema não é esse. O problema é amanhã, querida, depois da manhã, daqui a um mês. Quando? Quando o inimigo trouxer de novo os mesmos sentimentos, quando de repente o teu marido que você decide perdoar, talvez ele não faça a mesma coisa, mas ele faça algo parecido, e aí você lembra que na verdade ele já fez algo parecido, e você decide não, e aí a mágoa vem, e aí acontece, Satanás vê, opa, olha lá, Deus, tá vendo, ó, não tá perdoando, é mentira. E Deus fala assim, ó, você tem livre acesso ao coração dele. É o que a palavra está falando, cuidem. Jesus falou assim, cuidado. Tomem cuidado. Se alguém te ferir, te machucar, vai lá e perdoa. Jesus falou assim, cuidado, discípulo, Rita, Clóvis, cuidado. Se alguém te ferir, vai lá e perdoa. Quando? No mesmo dia, 7 vezes, não, 70 vezes 7, não importa, perdoa, porque se você não perdoar, o mundo espiritual abre uma lacuna, onde Satanás vem com seus atormentadores e começa a trazer perturbação mental, dores no teu corpo físico e te exclui da presença de Deus. Aí tu está no culto, e a gente está cantando, somos, e tu está assim, ó, meu Deus, que culto frio. Não, culto vazio, né? Tá lá louvando e adorando ao Senhor e tu está insensível. Sabe por que está insensível, querido? Não é porque não há presença de Deus, mas é porque tu está se excluindo da graça de Deus. Então, amados, feche os seus olhos. Minha sogra, coloca um louvor no teu celular aí, por favor. Um louvor de fundo, um louvor bem abençoado. E, querido, se essa palavra fez sentido para a tua vida, querido, se essa palavra tocou o seu coração e ela mostrou que há áreas na sua vida que você talvez ainda não perdoe e precisa perdoar, esse é o momento. Mas talvez você diga, pastor, mas eu já perdoei, eu já decidi perdoar. Amém, glória a Deus. Mas se você está se enquadrando no ciclo do falso perdão, onde você já veio no altar, você já perdoou, mas o inimigo trouxe lembranças, sentimentos, e o sentimento da mágoa está voltando. Querido, é hora de você voltar para o altar e dizer, Satanás, aqui você não entra mais não. Satanás, eu decidi perdoar, e não vem mais com essa amargura, esse ressentimento, essa ira no meu coração. Mas como disse, querido, é uma escolha.
Você escolhe o que você vai fazer com as decepções e amargura que as pessoas vão cometer na sua vida. Alimentar ou entregar no altar do Senhor. A vingança não é tua, a vingança é do Senhor. Se essa pessoa te feriu, te machucou, Deus vai ser o juiz dele, porque talvez essa pessoa que te machucou e feriu, talvez ela deveria estar presa, porque o que ela fez foi crime. Mas talvez, bem baixinho minha sogra, talvez essa pessoa que te machucou, feriu, daqui uns 2, 5 anos ela possa se tornar o seu pastor, porque um dia ela vai se arrepender, ela vai ser curada e sarada, e ela vai ser um instrumento de Deus na vida de muitas pessoas. Alguém já presenciou algo parecido disso? Uma pessoa que te machucou, feriu, e hoje é um servo de Deus, querido. Baixa aí um pouquinho, minha sogra, está muito alto. Só um pouquinho. Baixa no som. Meu querido, então você que quer apresentar no altar, não sei como está teu coração, não sei as situações que você já viveu, mas o Senhor te dá uma oportunidade hoje de pegar tudo isso que você ouviu e lançar no altar de Deus, ou voltar para casa e continuar vivendo atormentado por verdugos espirituais. Vem na frente, vem, eu quero orar por você. Amada, até eu entro nisso aqui, ó, eu entro, Senhor, eu não quero deixar que perdões que já foram liberados venham voltar como mágoa e ressentimento no meu coração, não quero. Minha esposa que está lá, talvez ela falaria a mesma coisa. Senhor, eu não quero que situações a qual eu já perdoei, eu já decidi perdoar, mas o inimigo está trazendo de volta, e a minha vontade não é mais perdoar, mas é matar. Pessoas, situações passadas, situações de pessoas que você nem convive mais, talvez a pessoa já até morreu, querido. Já morreu, nem está aqui mais, mas você ainda vê essa raiva, essa ira tomando conta do seu coração. Querido, fala com Deus. Eu não preciso tocar você. Se você quiser se ajoelhar no altar, se ajoelha. Se você quiser chorar, chore. Se você quiser se jogar no chão, faça. Mas, querido, abra o seu coração com Deus. Deixa o Espírito Santo ministrar na tua vida. Libera perdão. Não deixe que a raiz de amargura cresça e te exclua, te torne insensível à presença de Deus. Deus quer pegar todas essas experiências ruins que você vivenciou. Deus quer pegar todas essas amarguras e ressentimentos que você sofreu, todas as feridas da alma, e transformar em instrumento de cura, para que um dia alguém que sofreu o mesmo que você sofreu, você possa dizer assim: filho, olha só, eu sei que isso doeu, eu sei que isso machucou, eu passei por isso, mas eu venci. E eu quero dizer que o mesmo Deus que me curou, Ele quer te curar hoje. E quando você vê as tuas experiências de morte, as tuas experiências de trauma, vão ser instrumento de testemunho de vida para alguém que está vivendo algo parecido. O que você quer viver? A decisão é sua. Fala com Deus, começa a falar com Deus, começa a colocar no altar. Irmãos, quando eu falo para orar, é para você orar mesmo, querido. Abre o teu coração para Deus e fala: Deus, em nome de Jesus. É Pamela? Senhor, em nome de Jesus, toma a vida da Pamela, Pai. Foi tu que trouxe ela aqui. Não foi homens que a trouxeram, mas foi teu Espírito, porque ela precisava ouvir esta palavra. Mas em nome de Jesus, nessa noite, Pai, ela está aqui porque ela precisa aprender a perdoar. Ela precisa decidir de uma vez por todas lançar no teu altar e não tomar mais. Porque muitas vezes ela já perdoou, mas o inimigo traz situações que fala: não, mas ele não merecia perdão. E o sentimento que vem: eu não merecia perdoar aquela pessoa. Não, Deus, eu não vou perdoar, ela não merece perdão. É verdade, ela não merece perdão por mim. Entenda, ela merecia morrer porque ela fez, mas o amor e a graça de Deus alcança você e alcança ela também. Então, em nome de Jesus, não deixe o diabo usar essas feridas para te levar para o inferno. Mas em nome de Jesus, nessa noite o Senhor te diz: filha, eu quero usar essas feridas como instrumento de cura. Eu quero pegar todas essas feridas e transformar em testemunho de milagre e poder de Deus. Senhor, em nome de Jesus, olha o coração dos teus filhos, Pai. Senhor, nós não queremos apenas decidir perdoar, mas nós queremos vivenciar o perdão. Deus, eu não quero mais sentir a dor da mágoa, mas eu quero refletir, Senhor, o poder da cura, o poder do perdão. Deus, eu não quero mais, Senhor, ser um instrumento de ferida, mas eu quero ser instrumento de cura. Eu não quero mais machucar quem me ama, mas eu quero abençoar. Traz cura, Deus. Senhor, em nome de Jesus, traz cura, Pai.
Oh Deus, eu sei que é difícil. Oh Deus, como é difícil mudar, Senhor. Como é difícil, Senhor, ser uma nova criatura que não traz as feridas, que não usa as feridas como acusação. Como é difícil, Senhor, não clamar por justiça. Mas, Senhor, a justiça é do Senhor. Deus, eu coloco nas tuas mãos, Senhor, quem vai fazer a obra, quem vai convencer, quem vai transformar o Senhor. Deus, nessa noite nós decidimos apenas a lançar no teu altar toda amargura, toda ferida, e declarar o perdão de Deus. Em nome de Jesus, o perdão de Deus. E Pai, se sou eu que feri, oh Deus, se foi eu que decepcionei, se foi eu que machuquei nessa noite, eu peço o perdão do Senhor. Senhor, perdoa todos aqueles que eu decepcionei, que eu machuquei, que eu feri, que eu falei o que não deveria ter falado, que eu fiz o que não deveria ter feito. Pai, nessa noite eu peço, Senhor, o teu perdão, para que quando eu vier no teu altar, trazer a minha oferta de adoração, trazer a minha oração, ela não seja retida. Deus, em nome de Jesus, se alguém tem algo contra mim hoje, Senhor, eu coloco no teu altar e peço, Senhor, me perdoa quem eu machuquei, perdoa quem eu feri, Senhor. Perdoa, Deus, quem eu decepcionei, Senhor. Eu sei, Senhor, que muitas vezes a palavra que mais sai na minha mente, no meu coração, é decepção. Eu decepciono quem confia em mim, eu decepciono quem deveria amar. Mas, Senhor, eu não quero mais ser um instrumento de decepção, mas eu quero ser um instrumento de cura e de bênção. Então cura minha alma, Senhor. Sara as feridas da minha alma, Senhor. Me liberta de toda amargura, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Deus, declara comigo assim nessa noite. Senhor Jesus, com toda a tua alma, querido, com todo o teu coração, declare assim: Senhor Jesus, nesta noite, mais uma vez, eu venho no teu altar, decidido, não apenas sentindo, mas decidindo, no mundo espiritual, a liberar perdão por todos aqueles que me feriram, me decepcionaram, me machucaram. E Pai, em nome de Jesus, eu não quero voltar daqui, sair desse lugar e voltar para o ciclo do falso perdão, mas eu quero vivenciar todos os dias da minha vida o perdão real e verdadeiro, que limpa minha mente, limpa minha alma e minhas emoções, e cura as feridas da minha alma. Nesta noite, eu digo a ti, Satanás, eu repreendo todas as tuas mentiras, todos os sentimentos passados que tu ainda tenta trazer. Neste momento, eu te repreendo e eu declaro mais uma vez o perdão sobre todas essas situações. E eu tomo posse do perdão de Deus, quando eu que fui quem feriu, eu que fui o agente que trouxe ferida, decepção e amargura. Senhor, nesta noite, eu tomo posse do perdão de Deus. Eu desligo, eu quebro, eu desfaço o laço espiritual que liga a minha alma na alma de quem eu feri ou de quem me feriu. E eu declaro que eu tomo posse da limpeza espiritual que o perdão traz sobre a minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amados? Receba do perdão de Deus. Seja perdoado por Deus. E não deixa mais o inimigo trazer esses sentimentos, esses pensamentos no teu coração. Repreenda-os em nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Que o Senhor te abençoe. Quarta-feira
culto de oração. Venha orar com a gente, querido, vem buscar a presença do Senhor. Sexta-feira a célula vai ser na casa de quem? Sexta vai ser de novo na Sônia? Vai ser na Cris? Oh, glória a Deus. Então a gente vai definir ainda. A gente vai definir isso ainda a casa de quem? Sexta-feira célula, domingo culto da família. Amados, olha só. Essa palavra falou no seu coração? Amém? Falou no coração de alguém? Querido, tem mais gente que precisava ouvir essa palavra. Você tem que ser o agente que vai trazer essa pessoa para cá. Eu quero ver essa igreja cheia de pessoas que precisam ser curadas. Então convide, querido, em nome de Jesus, feche os seus olhos. Senhor, meu Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado pela Tua presença, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Pai, nos leva agora para os nossos lares. Nos dá uma semana abençoada, uma semana de alguém que foi perdoado e que perdoou, de alguém que anda nas pisadas do perdão, que não deixa que a amargura, a ira, a raiva, o ressentimento tome conta. Deus, que neste altar haja cura, que nesse altar haja perdão, que a começar de mim, que a começar da pastora Lisiane, que o perdão, a cura, o arrependimento, o livramento das amarguras seja arrancada, Senhor, e que esta igreja venha ser uma igreja que venha viver a misericórdia e a compaixão do Senhor em todos os lugares que nós formos. Nos leva para a Tua paz, para os nossos lares. Nos dá uma semana abençoada, Pai, em nome de Jesus, e que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça, a superabundante graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre esta igreja, sobre toda a igreja de Jesus em toda a terra. E nós que tomamos posse dessa palavra, nós dizemos amém. Senhor te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Oh glória, tem uma bolachinha, tem um cafezinho, abraça seu irmão, dá um beijo nele, em nome de Jesus.